No seguinte, eles são casados e naquele momento, e moram bem, hein? Moram num condomínio de luxo, Alberto e Leontina. O que acontece? Ele está em depressão. E na depressão que ele vai vivendo, Leontina tenta de todas as maneiras segurar o casamento. Naquele momento, os vizinhos ouvem gritos de socorro. Ninguém entra imediatamente lá. A decisão dos vizinhos, ou de um dos vizinhos, foi exatamente telefonar para a polícia. E é nessa hora a polícia chega e entra no apartamento. No momento em que a polícia entra no apartamento, Leontina está ali, mas ela ainda está viva. Mas não deu tempo para salvar o Alberto. Quando ele percebe a entrada da polícia que arromba a porta, ele se joga da sacada do 10º andar. Põe no Cidade. Os moradores do prédio de classe média alta no bairro de Casa Forte, no Recife, viveram momentos de terror ouvindo os gritos desesperados da professora Leontina Maria Lucina Lopes, de 52 anos, que era esfaqueada em cima da cama do casal pelo marido, o empresário Alberto Magno Miranda Lima, de 51 anos. A professora gritava pedindo socorro, gritos ouvidos inclusive por moradores de prédios vizinhos. Pedindo socorro o tempo todinho, socorro, socorro, socorro. E o quebra-quebra que a gente estava escutando na varanda, né? De prato, de alguma coisa, não sei. Ela gritou dentro de casa, você é um covarde. O apartamento onde o casal morava amanheceu fechado. A filha está viajando e somente uma irmã da vítima esteve no local, mas não quis gravar entrevista. Os moradores do prédio também evitaram contato com a imprensa. Esta vizinha, que é policial e pediu para não ser identificada, foi uma das primeiras a ir até o andar onde ocorria a confusão. Ela preferiu não gravar entrevista. Quando os moradores decidiram subir até o 10º andar, pararam na porta do apartamento do casal e se assustaram ainda mais. É que havia muito sangue no chão. Isso porque durante a confusão, a mulher conseguiu ir para fora, mas teria sido arrastada de volta para dentro pelo companheiro, que ainda quebrou uma garrafa de vidro na cabeça dela. Com medo, assustados, os moradores decidiram não interferir sozinhos, resolveram voltar aqui para baixo e parar uma viatura da Polícia Militar. Quando os policiais arrombaram a porta do apartamento, já não viram o empresário, que havia rasgado a persiana e se jogado. Ele morreu na hora. Quando ele ouviu a polícia, ele viu a presença da polícia ele já recuou. A moça puxou a mulher já pela gola praticamente e arrastou, já estava muito ferida. Apesar de não aceitarem conceder entrevistas, todos os vizinhos disseram que o casal era muito discreto. Não há relatos de brigas anteriores. Mas o empresário, que atuava no comércio de carnes e laticínios em Juazeiro, na Bahia, estaria passando por uma fase depressiva e bebendo muito. Deixa eu dizer uma coisa. Repara, nós começamos com um caso passional. O amigo matou o amigo por causa de um outro que inventa uma mentira. Aqui, o homem vai, sempre há uma justificativa. O homem vai e tenta matar a esposa, mas o diagnóstico médico é de que ele, é de que ele estava em depressão e ela tentava, por todos os meios e formas, segurar o casamento. Mas nesse caso aqui, é uma história completamente diferente. Por quê? Por uma coisa, Maria tem já a ideia de se separar. Ela conhece Severino no interiorzão de Pernambuco. E eles acabam, namoram, casam e vêm para São Paulo. O que acontece? Ela quer se separar, mas ao mesmo tempo, ela tem na cabeça a seguinte questão. Ela quer ver o filho crescer. Ela não quer criar o garoto sozinho. E ela põe na cabeça a seguinte ideia. Bom, quer saber?
quando ele completar, né, virar adolescente, eu aí me separo. Severino trabalha de madrugada. E aí ela tá dando volta, sabe, volta, cachorro atrás do rabo, dando volta, querendo porque querendo, né, dizer para ele que o casamento terminou. Naquela madrugada, e era madrugada porque ele trabalha de madrugada, ela esperou ele acordar e o chamou para uma conversa. E disse: Severino, chegou a hora. Ele disse: já sei, estou indo trabalhar. Ele disse: não, chegou a hora para a gente dar um fim no casamento. Ele olhou e disse: como assim? Na cabeça de todo homem inseguro, a primeira coisa que vem é: ela está me traindo. Foi a primeira coisa que passou na cabeça dele. E ele foi para o trabalho com aquilo na cabeça, certo de que ela tinha outro. Ela não tinha outro nenhum. Ela não aguentava mais um casamento gelado, né? Como diz na Bíblia, né? Seja quente ou seja frio, não seja morno que eu vomito. E o casamento era morno. E ela queria ter uma vida diferente. E ele era agressivo. Ele vai para o trabalho e diz: arrumou outro. Quando ele chega, ela está dormindo do lado do filho deles. E nem assim ele se conteve. Põe o Polido no Cidade. Quem olha a fotografia é incapaz de acreditar no pior. Severino beija a mulher. Uma sequência de fotos é registrada em frente ao espelho do apartamento em que moram. Maria sorri, demonstra carinho pelo marido. Ela não imagina até esse instante que o porteiro é capaz de matá-la, ali mesmo, dentro de casa. Maria Dias de Andrade Silva não escapou da covardia no momento em que estava completamente indefesa. Maria foi assassinada enquanto dormia. Um psicopata matar a mulher dormindo ao lado do filho. A auxiliar de limpeza de 38 anos conheceu o porteiro quando ambos ainda eram crianças. Isso em Pernambuco. Anos depois, já adultos, o namoro começou até que ambos se casaram. Com os irmãos vieram para São Paulo, onde alugaram um pequeno apartamento. O ciúme de Severino assustava a família de Maria, mas ninguém percebeu que ele a agredia. Mas meu irmão sempre escondia de mim. Escondia, que era para eu não chegar ao ponto de conversar com ele. Porque que eu soubesse dessas ameaças todas, antes tinha conversado com ele. Eu tinha levado meu irmão para minha casa, meu sobrinho. Maria apanhou grávida. As irmãs então descobriram que as agressões e ameaças eram frequentes. Severino passou a enfrentar a família. 8 anos que eu não falo com ele, porque ele sabe que aqui na minha casa só tem mulher. Então ele queria dominar até aqui na casa da sogra. Maria insistiu no casamento por 14 anos. Nunca registrou um boletim de ocorrência contra o marido. Ela acreditava estar protegida pelas irmãs e se escondia de Severino depois de cada briga. A casa de vocês é bem próxima da dela, né? Isso, é bem próximo. A casa da mãe dela, a casa dela e a minha aqui por cima. Sempre que acontecia alguma coisa, uma briga, uma discussão, ela fazia esse trajeto para fugir dele. Fazia. E ela chegava e contava para vocês: olha, de novo ele me bateu. Ela falava, a pai irmã dela, falava. O senhor perdeu as contas de quantas vezes ela fez esse caminho para tentar se esconder na sua casa? Aí ela vinha todo dia, ficava um dia, 2 dias sem não vir, mas eu era direto vindo para a casa da mãe dela. Eram 6h30 da manhã quando o Severino chegou ao prédio em que morava com a família. Ele subiu poucos lances de escadas para chegar ao andar do apartamento. Sacou as chaves do bolso e abriu esta porta. Apartamento número 41. Mas Severino não foi direto ao quarto em que dormia com a mulher nos finais de semana. Fez este percurso. Segundo a perícia, veio até a cozinha, onde ainda há marcas da violência, pegou um copo e tomou um pouco d'água. Na sequência, com a mochila em um dos braços, colocou ela bem aqui, nesta cadeira, em uma mesa que fica entre a cozinha e o quarto principal. Logo depois,
se dirigiu para este quarto, o quarto do filho, que ficava vazio ao longo dos dias da semana, justamente por conta do trabalho que fazia durante a noite, como porteiro em um edifício longe daqui. As calças que Severino usou naquela noite de trabalho continuam sobre a cama de solteiro do filho menor. Na sequência, Severino fez o seguinte caminho: passou pela porta, pegou uma faca na cozinha e na sequência entrou no quarto. A mulher estava dormindo. O filho acordou no momento em que o pai abriu a porta. O ranger fez com que o garoto acordasse. Ele tentou defender a mãe, mas não conseguiu. Severino estava fora de si. Arremessou o garoto naquele canto. Repare, o ventilador ainda está caído depois que o garoto foi arremessado contra a parede. A mulher não teve chances de defesa. Ainda dormindo e sonolenta, foi golpeada em cima da cama. E aqui, neste mesmo local, foi encontrada pela família sem vida. E ainda pegou o filho, ainda trouxe até a rampa aqui do prédio e falou: agora vá lá, chama fulano e fala, uma das minhas irmãs, que eu matei sua irmã. A irmã de Severino está com medo. Diz que o irmão sempre foi violento. Acredita que ele pode voltar para atacar a própria família. As mãos de Maria José tremem enquanto gravamos a entrevista. E eu fiquei com muito medo, eu tenho muito medo dele. Eu não quero esse homem solto, não. Eu quero esse homem apagar o que ele fez. Isso não é justo, tirar a vida de uma pessoa. O bloco 29 aqui da Vila da Paz está marcado pela tragédia. Os moradores não falam em outra coisa. Olhando assim, pelo lado de fora, dá para ter uma noção exata da posição em que o crime aconteceu. O prédio possui 7 andares. Na realidade, por conta de um desnível. A contar do 1, que fica mais embaixo, o segundo, o terceiro e o quarto andar, onde o crime aconteceu. Aquelas janelas são as janelas dos quartos do apartamento da família. Essa primeira à direita, o quarto do filho, de 13 anos. E aquela outra janela, mais ao canto esquerdo, o quarto onde o assassinato aconteceu. Depois que o crime foi cometido pelo marido de Maria, ele fez exatamente o mesmo percurso para chegar ao apartamento. Desceu as escadas e passou por este portão. Na sequência, em passos acelerados, teve acesso à rua, depois de passar por mais um nível de escadas que fica bem aqui na entrada do bloco. Severino fez este caminho aqui. Passou pela calçada. O dia amanhecia, estava praticamente claro, quando ele foi visto por testemunhas, tanto deste bloco como deste outro que fica do outro lado da rua. Severino acelerou o passo por aqui, entrou na comunidade e se dirigiu para a avenida principal, que fica não muito longe daqui. Detalhes que foram vistos por um garoto de apenas 15 anos. Ele estava saindo de bermuda jeans e blusa verde, de boné vermelho e de chinelo. Ele passou por um caminho que só passam pessoas, não dá para passar com carro. Não passa nem o carro nem moto, só pedestre. Depois disso, sumiu. Sumiu. Na semana do crime, Maria contou às irmãs que iria se separar. Um dia antes do assassinato, Severino e Maria brigaram e ela, segundo o filho, teria pedido que ele saísse de casa. O porteiro foi trabalhar e, para a família de Maria, planejou tudo, até o instante em que usou uma faca para tirar a vida da própria mulher. Que ela queria criar o filho dela junto. Aí ela foi onde ela falou: quando meu filho ficar maior, até com 13 anos, 14, aí eu tomo a minha decisão. Eu dou um jeito na minha vida. Foi quando o menino completou 13 anos e ela foi falar para ele que não dava para viver junto mais. E aconteceu isso. Ele não acreditou. Veja o boletim de ocorrência. Severino contou à polícia em depoimento que matou a mulher porque achava que Maria o estava traindo. Sim, o porteiro se apresentou à polícia. O pessoal lá pergunta: por que você fez isso? Ele falava: eu achava que estava sendo traído. Com essa incerteza todinha, ele não podia ter feito isso. Porque se ele achava, ele não tinha certeza. Cerca de 40 minutos depois de cometer o assassinato e quando todos imaginavam que Severino iria assumir do mapa, ele fez o contrário. Se entregou bem aqui neste prédio da Polícia Civil na Zona Sul de São Paulo. É o 48º Distrito Policial. O delegado imediatamente o prendeu em flagrante. O indiciou por crime de homicídio qualificado, por motivo fútil e por razão traiçoeira. Até aí, tudo transcorria normalmente.
Logo na sequência, Severino foi transferido para outra carceragem. Saiu num carro da Polícia Civil bem parecido com este, dentro do Camburão. Foi para o 101º Distrito Policial, também na zona sul da capital paulista. Lá, o processo foi encaminhado ao Fórum Criminal. E foi aí que tudo mudou. Um juiz foi obrigado a assinar um alvará de soltura. É isso mesmo. Existe um dispositivo no Código de Processo Penal brasileiro chamado apresentação espontânea, que dá direito ao criminoso de responder em liberdade até o dia do julgamento. E foi o que aconteceu 12 horas depois de ele matar a mulher e confessar o crime bem aqui. Severino Firmino de Lima saiu pela porta da frente. Um psicopata desse era para estar atrás das grades. Não chegou nem o dia do julgamento do cara, esse indivíduo já está na rua. É uma tristeza muito grande. O filho está assustado, ligou na minha casa ainda, quer dizer, para debochar, para dizer, estou solto. É exatamente isso. E por quê? Quem facilita a questão não é só a lei. Não é só a lei que facilita. Porque se o juiz quiser, ele pode deixar preso. Então, na verdade, é que se cumpre, tudo é interpretação. Lei é interpretação. Não existe essa coisa, seguir ao pé da letra. É por isso que a gente vê que alguns julgamentos, por exemplo, nas instâncias superiores, no Supremo Tribunal Federal, às vezes dá 5-4. Ué, mas não estão julgando pela mesma lei? Só que tem a interpretação de cada magistrado. Isso é aqui na França, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo. A única questão é que deveriam interpretar, nesse caso, a interpretação deveria ser deixá-lo na cadeia. Porque um sujeito que mata, né, pela presunção, supostamente, porque a mulher o estava traindo, mesmo que ela estivesse traindo, que não é o caso, ele não poderia ter feito o que fez. E, portanto, deveria estar atrás das grades. É a justiça que facilita. Não é só a lei. Quando você escutar, não, mas eu sou um escravo da lei. Mais ou menos. Mais ou menos. Senão, os julgamentos não davam 4 juízes para um lado, 5 para o outro, na mesma questão. Então, é tudo uma questão de interpretação e o juiz tem autoridade para deixar o sujeito atrás das grades. Essa que é a questão